E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar num tema que eu vou combinar, já deu o que falar, a origem do Covid-19. Essa história rendeu, hein? Lembram como no começo todo mundo especulava de onde ele tinha vindo? Mercado, caverna. Pois é, a CIA deu uma reviravolta no caso e agora está apontando para a teoria do vazamento de laboratório como a mais provável. Parece que a gente voltou para estaca zero, né? Mas o que me deixou de boca aberta é que essa mudança de posição da CIA não veio de nenhuma super evidência descoberta agora, mas de uma reavaliação das informações que eles já tinham. É tipo, eles deram uma olhada de novo em tudo, falaram, peraí, achei que a gente estava entendendo tudo errado. Exatamente. É. É como montar um quebra-cabeça e só depois perceber que algumas peças não se encaixam. Mas falando em peças do quebra-cabeça, a situação está ainda mais confusa porque nem todas as agências de inteligência americanas chegaram nessa mesma conclusão da CIA. A gente tem o FBI, o Departamento de Energia e a CIA, todos mais para lá do que para cá em relação à teoria do vazamento. Enquanto outras agências, incluindo o Conselho Nacional de Inteligência, continuam defendendo a origem natural do vírus. Então cada agência tem um pedaço da história, mas ninguém tem a versão completa. Parece que é isso. E para complicar ainda mais, todas essas avaliações, tanto as que apoiam o vazamento quanto as que defendem a origem natural, são classificadas como de baixa confiança. E o que isso significa? Tipo, na linguagem dos espiões. Significa que ainda falta muito para ter certeza absoluta. Entendi. É tipo ter vários suspeitos, mas as provas não serem suficientes para condenar ninguém. Isso. Tá. Mas me fala uma coisa, no meio dessa confusão toda, o que cada agência está usando para defender a sua teoria? Bom, o FBI, por exemplo, está de olho no Instituto de Virologia de Wuhan, aquele que ficou famoso lá no início da pandemia. Sim. Já o Departamento de Energia está mais focado no Centro de Controle de Doenças da cidade. Caramba, cada um com seu alvo, né? E os métodos também são diferentes. Os defensores da origem natural estão procurando pelo paciente zero, o animal que transmitiu o vírus para os humanos. Seria tipo achar a arma do crime, né? Isso. Já quem acredita na teoria do vazamento está procurando rastros de um vírus precursor da Covid-19 nos laboratórios de Wuhan. Algo que mostrasse que eles estavam mexendo com algo perigoso por lá. Exatamente. E por falar em evidências, lembrei de uma figura polêmica que sempre defendeu a teoria do vazamento. O John Ratcliffe, ex-diretor da CIA. Ele deu uma entrevista para o site Breitbart dizendo que a investigação sobre a origem da pandemia é prioridade e que, na visão dele, tudo aponta para o Instituto de Virologia de Wuhan. O Radcliffe nunca escondeu que acreditava na teoria do vazamento. Mas o que eu achei curioso nessa história toda é que essa reavaliação das agências de inteligência começou a pedido do governo Biden. Interessante. Ou seja, a busca pela verdade sobre a origem do Covid-19 está indo além das brigas partidárias, o que é um bom sinal. Pelo menos nesse ponto parece que o interesse público está em primeiro lugar. Pelo menos nisso. Afinal, entender de onde veio o vírus é essencial para a gente se preparar para o futuro, né? Com certeza. Se descobrirmos que a causa foi um erro humano, precisamos repensar os protocolos de segurança em laboratórios com vírus de alto risco. Imagina o impacto disso, né? Uma pandemia causada por um descuido. Não podemos correr esse risco. E também tem impacto nas relações internacionais, né? Se confirmar a teoria do vazamento. Nossa, ia dar o que falar. Imagina a tensão entre os países. As consequências seriam sérias. Ia ser uma bomba, né? A gente pode até imaginar o que aconteceria se a teoria do vazamento se confirmasse. Que tipo de efeito dominó isso causaria no mundo? Nossa, me arrepio só de pensar. A gente está falando de um pacto global, não só na saúde, mas em tudo. Relações entre países, a confiança na ciência. Total. Imagina, alguns países poderiam usar essa informação para criar conflitos, aumentar as tensões. A gente já viu como a pandemia causou polarização e desconfiança, né? Imagina se confirmar que um erro humano causou tudo isso. As teorias da conspiração iam explodir. Com certeza. E a gente sabe que a desinformação é um problema tão sério quanto qualquer vírus, né? Pode levar as pessoas a tomarem decisões erradas, a rejeitarem medidas importantes. E a comunidade científica também ia sofrer, né? Imagina se a culpa caísse em cima de um laboratório. A confiança na ciência ia ser abalada. Sem dúvida. A ciência se baseia em confiança. A gente confia que os cientistas seguem protocolos, que agem com ética, buscando o bem da humanidade. E se essa confiança for quebrada, como recuperar? E como evitar que isso aconteça? Como garantir que a ciência continue sendo vista como uma força do bem? Acho que a transparência é fundamental. As instituições precisam ser mais abertas sobre seus trabalhos, os riscos, as medidas de segurança. Transparência é prestação de contas, né? Se houver negligência, os responsáveis precisam ser responsabilizados. Erros graves não podem passar em branco. Concordo. E mais do que punir, a gente precisa aprender com os erros.
Se a origem da pandemia for um vazamento, precisamos rever os protocolos de segurança, investir em treinamento, garantir que todos os cientistas estejam cientes dos riscos. A gente precisa usar essa crise como aprendizado, né? Fortalecer a ética e a segurança na pesquisa, para que isso não se repita. Exatamente. E essa responsabilidade não é só dos cientistas, né? A sociedade como um todo precisa participar, exigir transparência, se informar sobre os avanços e os riscos da ciência. E a gente, como jornalistas, também tem um papel importante, né? Levar informação de qualidade para as pessoas, se explicar os fatos de forma clara e combater a desinformação. Com certeza. A imprensa conecta a ciência com a sociedade, traduz o jargão científico para uma linguagem acessível e promove o debate público. Falando em debate, você acha que essa discussão sobre a origem da pandemia pode ter algum lado positivo, no meio de tanta polêmica, tanta incerteza? Eu acredito que sim. Essa crise nos mostrou a importância da ciência. A gente viu como a pesquisa foi fundamental para desenvolver vacinas, tratamentos, testes. É verdade, a ciência salvou vidas em tempo recorde. Exatamente. E essa crise também mostrou a importância da colaboração internacional. Cientistas do mundo todo se uniram para compartilhar informações, desenvolver soluções, combater um inimigo comum. Foi inspirador ver a comunidade científica se mobilizando, né? Sem fronteiras, sem egoísmo. E essa colaboração precisa continuar, fortalecer os laços entre os países, investir em pesquisa, compartilhar conhecimento. Só assim estaremos preparados para as próximas pandemias. E como a gente se prepara melhor para o futuro? O que precisa ser feito para que a história não se repita? Em primeiro lugar, fortalecer os sistemas de saúde pública. A pandemia mostrou que muitos países não estavam preparados, com hospitais lotados, falta de equipamentos, profissionais sobrecarregados. A gente viu cenas terríveis de hospitais em colapso, pessoas morrendo sem atendimento. Isso não pode acontecer de novo. Exato. Precisamos investir em infraestrutura, treinamento, pesquisa, tudo para garantir que os sistemas de saúde estejam prontos para futuras pandemias. E além de fortalecer os sistemas de saúde, precisamos investir em pesquisa, né? Sem dúvida. Desenvolver novas vacinas, novos tratamentos, novas tecnologias. E essa pesquisa precisa ser global, com países compartilhando informações e recursos. E precisamos agir rápido e de forma coordenada quando a próxima pandemia surgir, né? A gente viu como a demora, a falta de coordenação e a desinformação agravaram a crise. Com certeza. Planos de contingência, protocolos de ação rápida, canais de comunicação eficientes entre os países e, acima de tudo, combater a desinformação. E como combater a desinformação? A educação é fundamental. Ensinar as pessoas a identificar notícias falsas, a buscar informação em fontes confiáveis, a ter senso crítico. É desenvolver a imunidade digital das pessoas. Exatamente. E as plataformas digitais precisam fazer a parte delas, removendo conteúdo falso, combatendo boatos e promovendo o acesso à informação de qualidade. É uma luta em várias frentes, mas é uma luta necessária. A desinformação é um risco para a saúde, para a democracia, para a sociedade. Sem dúvida. E, voltando à questão da origem da pandemia, a gente explorou as consequências da teoria do vazamento. Mas e se o vírus tiver surgido naturalmente, o que muda? É verdade, a gente focou bastante na hipótese do laboratório. O que muda se a origem for natural. Bem, se a origem for natural, o vírus provavelmente saltou de um animal para um humano, como já aconteceu antes. E como a gente se protege para que isso não aconteça de novo? Precisamos entender melhor a relação entre humanos e natureza. Monitorar os vírus que circulam nos animais, proteger os habitats naturais, evitar o contato com animais silvestres. Aprender a conviver com a natureza de forma mais harmoniosa, né? Respeitando os limites, entendendo os riscos. Exatamente. A saúde humana está ligada à saúde do planeta. Se cuidarmos da natureza, cuidaremos de nós mesmos. No fim das contas, a gente precisa encarar a realidade, né? Seja qual for a origem do Covid-19, essa pandemia mostrou que o mundo não estava preparado para uma crise global de saúde desse tamanho. A gente viu os sistemas de saúde entrando em colapso, a economia mundial sofrendo, a vida como a gente conhecia virando de cabeça para baixo. E no meio de todo esse caos, você acha que a gente tira alguma lição positiva? Tipo, transformar essa crise em aprendizado e mudança? Olha, eu acho que dá sim. Essa pandemia, por mais trágica que tenha sido, meio que nos obrigou a repensar as coisas, sabe? A forma como a gente vive, como a gente se relaciona com o planeta, as nossas prioridades. A gente teve que desacelerar, olhar para dentro, reavaliar o que realmente importa. Acho que muita gente saiu dessa com uma nova visão de vida, mais consciente da importância da saúde, da família, da comunidade, do planeta. E a gente viu um movimento global de solidariedade também, né? Pessoas se ajudando, profissionais de saúde se arriscando para salvar vidas, cientistas correndo contra o tempo para encontrar soluções. No meio de tanta dor e sofrimento, a gente viu o melhor da humanidade. A compaixão, a empatia, a força para seguir em frente. E é essa força, a união que a gente precisa levar para o futuro. Construir um mundo mais justo, mais sustentável, mais preparado para os desafios que virão.
E a gente não pode esquecer que a pandemia ainda não acabou, né? O vírus está por aí, novas variantes podem aparecer, a gente precisa continuar se cuidando, se vacinando e protegendo uns aos outros. Verdade. Não podemos baixar a guarda, a luta continua. Mas eu acredito que, junto, a gente vai superar essa crise e sair dela mais fortes, mais sábios, mais unidos. Esperamos que esse mergulho profundo no tema da origem do Covid-19 tenha ajudado você a entender melhor essa história, que ainda tem muitas peças soltas. A gente te convida a continuar buscando informação, a questionar, a refletir, a formar sua própria opinião. No fim das contas, o conhecimento é a nossa melhor arma. E a gente te convida a continuar acompanhando o The Deep Dive para mais análises, insights e debates sobre os assuntos que impactam o nosso mundo. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!